Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha essas nossas meditações diariamente aqui pelo Instagram, no nosso Facebook ou pelo nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra de Deus. Eu sou o Padre José Raimundo, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar com você aqui meditando a Palavra de Deus, na medida do possível, a cada dia. Gente querida, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Ontem nós estávamos olhando, o significado de dizer que estes dias são os dias depois da quarta-feira de cinzas. Nós fomos entrando nesse mistério de contemplar as cinzas e olhar as cinzas numa certa perspectiva humana, antropológica. Não é que fala das nossas fraquezas, das nossas debilidades, e ao mesmo tempo ver que olhar para as nossas fraquezas, encará-las, é uma forma também de buscar caminhos de superação. Há um princípio na teologia que é muito forte, que os padres da igreja, deixa eu me proteger aqui um pouquinho mais do frio, que os padres da igreja afirmavam sempre, e aprofundaram muito bem isso, quer dizer assim, aquilo que não é assumido não é redimido. Certos aspectos na vida da gente que a gente precisa realmente enfrentar, que enquanto a gente não enfrenta, enquanto a gente não assume, a gente não pode experimentar a libertação. O tempo da Quaresma nos fazendo voltar para essa dimensão das cinzas da nossa fragilidade, é um convite justamente a isso, a assumir aquilo que em nós é a nossa fraqueza e a nossa dificuldade, para que a gente possa vencer, para que a gente possa superar. Aí no dia de ontem também, eu fiquei olhando, falando daquelas estratégias das mulheres, para cozinhar, para isso, para aquilo outro, usando as cinzas. Mas por que foi que me veio muito essa questão de olhar para essa imagem das mulheres? Nós estamos na campanha da fraternidade, que a igreja no Brasil está fazendo. Tem o versículo que está animando essa meditação, diz assim, que fala com sabedoria e ensina com amor. Aí de repente a gente precisa pensar, quem é que fala com sabedoria? Quem é que ensina com amor? Quem é o sujeito desta oração, desta afirmação? Quando a gente vai para o capítulo 31 do livro de Provérbios, a gente descobre que o sujeito dessa frase é a mulher virtuosa. Esse versículo é tirado de um elogio que se faz à mulher. A mulher empreendedora, a mulher que acorda cedo, que trabalha, que ajuda na família, etc. E hoje é sexta-feira, né? E toda sexta-feira, para a cultura de Israel, para o povo de Israel, o dia começa não como para nós, que o dia começa no meio da noite. À meia-noite a gente começa a contar o dia novo. Em Israel, o novo dia começa com o declínio do sol. No pôr do sol começa o dia novo, começa a nova experiência do dia. E então, portanto, na sexta-feira, no cair do sol da sexta-feira, já começa o Shabat, já começa o sábado. E existe um ritual de início do Shabat, que é quando a mãe, a mulher, a dona de casa começa a acender aquele candelabro de 7 braços. E dizem que nesse momento é recitada essa passagem do capítulo 31 de Provérbios, que canta a mulher e o seu papel e a sua importância. Ora, esta mulher que ensina com sabedoria e que fala com amor, claro, nos faz pensar em todas as nossas mães. O Papa São João XXIII, um dos documentos mais importantes dele, inclusive que é um documento de caráter que traz uma marca social, de ensino, de presença da igreja no mundo, um documento que também surge em um momento em que o mundo vivia uma grande crise, um documento chamado Mater et Magistra, palavra que significa mãe e mestra. A igreja é a nossa mãe e é a nossa mestra. Então, olhando para essa passagem do livro dos Provérbios, olhando a mulher, a mãe, com esse seu papel de educadora, cada mãe, cada mulher deveria pensar realmente nesse seu papel de educadora. A mãe é que muito mais tempo passa com os filhos. Ela já começa a educar o filho quando o filho está no seu ventre. É a mãe que transmite sentimentos. Então você, mãe, mulher grávida, pensa que a escola começa no seu ventre. O amor, o carinho que você vai começando a transmitir a esse filho que vive ali dentro de você. Você, mãe, tem um papel de educação importantíssimo. Melhor do que qualquer escola, A mãe começa já a dar aqueles fundamentos necessários,
Esses 7 primeiros anos que são fundamentais para o equilíbrio psicológico, mental, afetivo, espiritual de um filho. Começando já com a vida intrauterina. Então esse papel importante da mãe, da mulher no seu processo de educação. E a igreja que se vê como mãe e como mestra, ela nos ensina, ela deve agir realmente como mãe e nós devemos aprender desta mãe e mestra a realmente ensinar com sabedoria e a falar com amor. Falar com amor. Como o nosso mundo está precisando desta linguagem do amor. Mas a linguagem do amor não é uma linguagem melosa. Não podemos confundir isso, linguagem do amor com linguagem melosa. A mãe que ama o filho, de vez em quando, ela precisa ter uma palavrinha que é uma palavra dura, uma palavra que corrige. Uma mãe sabe que muitas vezes um filho está com medo e ela precisa dar uma palavra de coragem. Eu não quero dizer para vocês, a minha mãe já tem 93 anos, né? E ultimamente, cada vez que sair de casa, voltar, é uma coisa muito dura para mim. E sei que é para ela também. Eu desabo. Eu para desabar não precisa muito não. Eu desmorono e choro todas as pitangas necessárias. Eu não sou um tipo que chore por raiva, por decepção, não sei o quê, mas por coisas que me comovem, pode ser muito simplíssimas e quando penso que não, eu já vou aos borbotões. Então dar um abraço na minha mãe na hora da despedida é uma coisa tremenda. Agora o que é interessante é que eu abraço o corpo frágil da minha mãe, vejo que não tem a força que tinha um tempo atrás, etc. Me comovo com tudo isso, mas a minha mãe fica ali dura, não é naquela, só tem palavra de força, só me joga pra cima. E dá até vergonha dizer assim, eu que podia estar aqui tentando ter palavras de colocar minha mãe pra cima, é ela quem tem as palavras que me põem no caminho certo, me faz olhar para frente, me faz entender um caminho que deva ser percorrido. Portanto, o amor tem essa linguagem que também corrige. Uma linguagem que pode ser num determinado momento um pouquinho que pode ser de dor. Um médico, por exemplo. Nós falávamos ontem, não é, de um tumor que precisa ser rasgado. O médico, por amor ao seu paciente, ele precisa rasgar aquele tumor. Não pode ficar com pena do doente e não fazer o que deve ser feito. O amor pela ciência, o amor pela saúde, faz com que ele intervenha de uma forma, digamos assim, humanamente falando, dura. Mas ele precisa fazer aquilo, não porque não queira bem ao seu paciente, ao contrário, justamente porque quer que a sua vida vá para frente e se prolongue, ele precisa ter gestos que são um pouquinho mais firmes. E assim a igreja, como mãe e mestra, encaminha a gente também para entender a coisa. Uma coisa muito importante que esses 40 dias servem para a gente pensar, que são 40 dias que são de um tempo de penitência, de práticas austeras, não é? De que a gente vai aprendendo que a vida não é só a gente querer levar de qualquer forma, não é? Uma plantinha, quando ela começa a nascer, se ela vai sendo extraviada, o que é que a pessoa faz? Põe um pauzinho ali, amarra a planta para ela ir no lugar certo. Ou então a mãe, quando está educando um filho, está vendo que tem um problema de escoliose, disso, aquilo outro, tem que ensinar a andar de forma reta. Não é fácil andar numa posição que seja a reta e a correta, mas o pai e a mãe chamam a atenção, corrigem, olha, você se ajeita, e aquilo é um processo em que a gente vai se educando, vai se corrigindo. O tempo da quaresma é esse tempo de correção, correção daquilo que não está bem, e existem os instrumentos para isso. E entre os instrumentos que nós temos para isso, tem uma prática muito importante, que é a prática do jejum. Jesus jejuou, diz-nos o Evangelho, durante 40 dias. E é por isso que a quaresma também é a celebração de santos 40 dias. Deixamos o carro passar, né? Esse carro é muito importante, é o carro do lixo, precisa tirar o que não está bom para fazer a limpeza. A quaresma é justamente esse tempo também de a gente limpar, de purificar as coisas. Olha só. Então, esses santos 40 dias da nossa correção, da nossa limpeza interior. De a gente pegar tudo aquilo que não está no lugar e colocar
para fora. O jejum, portanto, é essa prática em que a gente, com Jesus, aprende, não é, a dar ordem à nossa vida, a eleger aquilo que é o melhor para a nossa existência. 40 dias que Jesus levou no deserto, 40 dias que a gente faz da quaresma. E o 40 é um múltiplo de 10. 10 é um número simbólico na Bíblia que nos faz remeter ao decálogo, às 10 palavras, ou aquilo que a gente chama de 10 mandamentos, as 10 orientações que Deus dá ao povo de Israel. Então é a orientação que Deus dá. 10 vezes 4, 40. Ou seja, o 4 é um número simbólico que fala do mundo, da realidade humana, da Terra. Porque a Terra tem os 4 pontos cardeais, porque a Terra conhece as 4 estações do ano, porque a Terra conhece as 4 fases da Lua, porque no mundo, na ciência, no mundo antigo, na filosofia, se falava dos 4 princípios que estão presentes no mundo: a Terra, o ar, o fogo, a água. Então são esses 4 elementos que no mundo antigo, quer dizer, tudo é feito desses 4 elementos. Então, o número 4 significa o mundo, não é? A realidade humana que deve ser orientada por essa direção que Deus dá para a gente. É um tempo, então, para corrigir a terra, para corrigir o mundo, para que ele se deixe orientar por aquela que é a palavra, que é a lei de Deus. E nesses 40 dias existem essas práticas, né? A prática da abstinência, que nós fazemos como católicos a toda sexta-feira. A abstinência é não comer carne. Então toda sexta-feira é dia de recordando a paixão de Jesus, nós não comemos carne. Na Igreja do Brasil existe um outro protocolo, digamos assim, existe uma permissão da parte da Santa Sé, da parte do Papa, que permitiu à Igreja a comutar, a trocar. Então nós na igreja, nós brasileiras e brasileiros, enquanto estamos aí no Brasil, que em cada lugar vale a lei do lugar, não é que eu agora sou brasileiro, eu tenho essa permissão no Brasil, mas eu estou aqui numa outra diocese, em outro lugar, eu sigo as normas desse lugar onde eu estou, como dizem os antigos, em terra de sapo, de cócoras com ele. Qual é a lei geral? Toda sexta-feira a gente faz abstinência de carne, não come carne. Não se quer dizer que tem que comer peixe, se diz que não se come carne. Eu, por exemplo, muito facilmente dispenso a carne, como verdura, tomo uma sopa ou como pão. Então é um dia em que a gente se limita na alimentação da gente em honra da paixão de Jesus. E essa é a prática da abstinência. Dias de jejum hoje previstos na lei da igreja são 2. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, podendo se prolongar também durante o sábado santo, o dia do jejum. Isso é o jejum canônico, não é aquilo que está previsto pela lei da igreja. Mas nada impede que alguém possa jejuar em dias, ou como a gente tem visto, por exemplo, o Papa Francisco ultimamente tem pedido dias de jejum extras, não é, daquilo que está previsto, né, por causas do mundo, etc. Unir jejum e oração. Cada um pode, dentro da sua espiritualidade, nutrir essa experiência do jejum, não é, que é privar-se do alimento. É interessante que hoje em dia quem mais fala de jejum, mais se fala de jejum ligado, por exemplo, ao mundo da medicina, não é? Os médicos às vezes precisam alertar a gente, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro, porque sabe que aquilo é bom e importante para a saúde física. Mas não somente para a saúde física, é para a saúde espiritual também. E há todo um simbolismo bíblico. Por quê? O que é que aconteceu? Quando é que o homem peca? Né? Que diz que ele comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, o homem peca perde o paraíso por causa da sua gula, não é? A primogenitura que lá no início, né, da história dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, mas vendeu a primogenitura dele, os direitos de ser o primogênito, por causa de um prato de sopa de lentilhas. Então a Bíblia mostra pra gente que como a gula, como a satisfação desses nossos instintos básicos, assim, que são fundamentais para a vida da gente, mas que a gente deve aprender a educar. Os instintos também devem ser educados, e a gente não deve levar a vida da gente só na busca do que dá satisfação a gente. Se você pega o seu filhinho pequeno e manda ele escolher ir para a escola ou ficar jogando no parque, ele vai escolher ficar jogando no parque. Mas você que é mãe, que é educadora, que é pai, que ama seu filho, você sabe se nesta idade que ele deve ir para a escola e educar o seu cérebro e receber a formação adequada, se você não faz isso, você sabe que você está prejudicando seu filho. Então você vai dar para ele não uma coisa
coisa que está dando prazer naquele momento para ele, mas que você sabe que numa perspectiva de futuro é o melhor para ele. O jejum, portanto, é isso, é uma educação dos sentimentos da gente, das nossas necessidades, na direção do que é melhor, não só na direção do que é bom, na direção do que é melhor. Ora, e nessa questão da direção do que é o melhor, a gente entra também, não é, nessa perspectiva que o evangelho de hoje e a primeira leitura de hoje nos coloca, porque está sendo afrontada na primeira leitura de hoje a questão do jejum. É Isaías no capítulo 58, versículos de 1 a 9. Depois nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Na palavra de Isaías, Deus corrige o povo de Israel porque eles faziam jejum. Mas só que era um jejum em que eles estavam fazendo jejum, mas estavam fraudando uns aos outros, em guerra uns com os outros. Portanto, não era um jejum que servia primeiro para alargar o coração da pessoa para a prática do amor e a prática da caridade. Porque dentro da igreja, por exemplo, o jejum que eu faço deve ser acompanhado da esmola, da doação. Aquilo que eu não comi, que eu não consumi, que sobrou, aquilo que é avanço, que eu não gastei, eu uso isso não para eu ficar mais rico, não para eu poupar, mas para dar ao outro. Então, o jejum vem sempre unido à esmola e sempre também unido à oração. Então Deus confronta o seu povo perguntando assim: o que é que vocês pensam? Que jejum para mim, que penitência? É se cobrir de cinzas, é rasgar roupa? Não é isso não. A questão é que vocês devem tentar buscar cuidar de quem está sendo oprimido, não é? Acolher na casa os peregrinos e os pobres. Aí sim, cobrir a quem está nu. Se vocês fazem isso, vocês vão ter saúde, vocês vão ter equilíbrio, vocês vão ter paz, vocês vão ter bem. Nessa perspectiva, Jesus também, quando foi confrontado pelos discípulos de São João Batista que faziam jejum e perguntaram para Jesus: por que que nós e os fariseus fazemos jejum e os teus discípulos não fazem jejum? Não é que Jesus não valorizasse o jejum. Jesus valorizava o jejum. 40 dias de jejum no deserto. Ele valorizou. Ele sabia essa prática e disse que os seus discípulos também fariam jejum. Então, o que Jesus chamou a atenção deles, quase que nessa dimensão também desses profetas, é mostrar o que é o essencial no jejum. O que é que fundamenta o jejum. E vai dizer para eles que os seus discípulos são como convidados para uma festa de casamento. E enquanto se está fazendo a festa, a gente não faz jejum. Ou seja, essa capacidade de discernir o que é que tem que ser feito na hora, é a escolha do que é o melhor. Então, o melhor naquele momento era estar com o Filho do Homem, o melhor naquele momento era estar com Jesus, deixar que a sua vida fosse orientada por eles. Então, era a hora de fazer banquete. Se fala muito que tinha um certo monge russo, um Starets, que ele observava bem as regras do seu monastério, que era de fazer um jejum austero. Ele observava bem. Um certo dia, alguém chegou e viu que aquele monge estava comendo com um outro co-irmão dele, e ninguém teve coragem de ir reprimi-lo, porque ele não estava cumprindo aquela regra da penitência tão austera que ele seguia sempre. Por quê? E ele mesmo se explicou, porque aquele irmão com o qual ele estava comendo naquele momento tinha voltado de uma longa viagem, estava cansado. Então ele estava celebrando com aquele irmão que estava voltando, comendo com ele e dizendo: o amor é mais importante do que o jejum. Então a gente deve saber, não é, fazer essa escolha, a escolha daquilo que é o melhor para aquele momento que a gente está vivendo, para aquela experiência que a gente está fazendo. Então, minha amiga, meu amigo, vamos aproveitar esses dias iniciais da Quaresma. Tivemos a quarta-feira, o dia de ontem, o dia de hoje, ainda temos o dia de amanhã. Ontem eu orientei que você olhasse para aquela oração coleta que estava colocada pela liturgia no dia de ontem, para que Deus inspirasse o que era que você deveria e podia fazer. E a gente continua fazendo esse pedido para ver qual é a penitência que eu vou fazer durante esse tempo de Quaresma, qual aspecto da minha vida que eu vou pedir a Deus que Ele me oriente para que eu deva corrigir. Mas tem uma coisa aqui que é muito interessante, que você pode também fazer, eu creio, que é escolher bem com o que é que você vai se alimentar.
né? O livro do Deuteronômio, Deus diz ao seu povo, e depois Jesus vai usar essa palavra para afrontar a tentação do maligno: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a gente tem necessidades biológicas, mas a gente tem outras necessidades afetivas, não é? A gente tem necessidade de palavra, de carinho e de expressão, e Deus, portanto, se dirige para nós. Se uma pessoa ficar dentro de um ambiente, por mais que dê comida para ela e tudo mais, mas ninguém dirigir um olhar para ela, ninguém dá uma palavra para ela, essa pessoa não vai desenvolver-se como ser humano, não vai desenvolver os seus afetos. Ou seja, você cresce na medida que o outro dirige uma palavra para você, na medida em que você é ser de comunicação. E aí é muito importante que a gente vai viver da palavra que sai da boca de Deus que se comunica com a gente, e que a gente pode entrar em comunicação com Ele e vai aprender dele. Por quê? Um filho, como é que aprende a falar? Escutando o pai e a mãe. Então você desenvolve hábitos humanos. Se Deus dirige a sua palavra para nós, nós aprendemos hábitos divinos, nós nos divinizamos a partir da palavra de Deus que nós acolhemos na nossa vida. Portanto, o convite agora para nós vai ser deixar que nos alimentemos durante essa quaresma da palavra de Deus. Eu gostaria de desafiar você para você ver que tempo é que você vai dedicar para a escuta da palavra de Deus nesse período. Eu já dei hoje de manhã no meu áudio do WhatsApp para as pessoas, os nossos celulares têm uma forma de fazer um balanço do tempo que a gente passa na internet. Por exemplo, se você passa 3 horas na internet, se você dedicar 10% desse tempo que você leva na internet, quantos minutos é que você pode ficar, não é, em oração? Então, eu estou sugerindo mais ou menos isso, um cálculo balanceado mais ou menos desse, né? Ver o que é que eu levo de ouvindo outras palavras, e essas palavras, como é que elas vão me nutrindo, vão me fazendo. A gente sabe, por exemplo, a internet vive de treta, vive de um mecanismo, às vezes, de violência e de ódio. As pessoas vão atrás de notícias nefastas, não sei o quê, essas coisas que atiram a gente, arrastam a gente, e a gente vai atrás dessas coisas. Então, tentar evitar uma comunicação que nos desvie daquilo que é a nossa essência. Ou então você diz assim: não, eu vou todos os dias vou dedicar 15 minutos para me nutrir da palavra de Deus, para deixar que a palavra do Senhor venha na minha direção e desperte em mim o que tem de melhor, ou meia hora, ou quem sabe você pode ser ainda muito mais generoso e dizer: eu vou dar 1 hora por dia do meu tempo para me dedicar à oração, à leitura da palavra de Deus. A gente já orientou no ano passado e volta a fazer isso esse ano de novo, aquele caderninho no qual a gente vai tomando nota das coisas, dos textos da palavra de Deus, a palavra que vai nos inspirando, etc. Então vamos tentar eleger aí o tempo, não é, do que é que a gente vai se alimentar, alimentação de qualidade, alimentação com a palavra de Deus. Mas aí você também pode pensar em outras coisas também, mas da alimentação física mesmo, né? Educar a alimentação, educar os afetos, educar as relações. Que no dia de hoje a gente possa se deixar inspirar por Deus, pela sua palavra, e que ela possa render frutos em nossa vida. Assim a gente reza na liturgia de hoje. Ó Deus, assisti com bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Viver interiormente as práticas da quaresma, ou seja, não é coisa que a gente vai fazer externamente somente, não. A gente deve viver, sentir o gosto daquilo que a gente está fazendo, descobrir o sentido daquilo que a gente está fazendo. Pois bem, gente querida, peçamos a bênção de Deus para nós nesse dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Olha, meu abraço para você que no horário brasileiro, madrugada por aí, está acompanhando aqui essa nossa live, e outras pessoas em outras partes do mundo que estão nos acompanhando também. Vou salvar aqui o nosso vídeo, depois vamos colocar lá no YouTube, no Facebook. Você curta, encaminhe esse vídeo para pessoas que você sabe que vai fazer bem para elas. Então, é uma alegria para mim estar sempre aqui com você. Você nos siga aqui nos nossos meios sociais, não é? É uma alegria para mim estar aqui partilhando a palavra de Deus com você. Curta, encaminhe, compartilhe esses vídeos e também os áudios que você recebe aí pelo WhatsApp. Faça a mesma coisa. É uma alegria a gente poder estar evangelizando, seguindo os caminhos de Deus na nossa vida. Um abraço aqui para Maria Dora, lá em São Miguel das Matas, no Ponto de Serra, já em oração,
oração muito bem cedo, Deus te abençoe. Para a Avelina Cris, um abraço para você. Para a Odaleia aqui na Suíça, Everilda aí em Natal nos acompanhando, Darcy Sampaio aí nessa região da Bahia, Feldro Selene, um abraço para você, Selene. Um abraço para Vitória Sampaio, um abraço para Rose Santos aí em Amargosa, na Bahia. Um abraço então para cada um de vocês que vai acompanhando aqui essa nossa transmissão. Fiquem com Deus, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira que a gente vive interiormente as penitências externas que Deus foi nos inspirando para a gente fazer. Que vivamos bem este tempo de conversão. Um abraço aqui, Roselene da Alemanha. Roselene, em que lugar da Alemanha é que você está aqui? Estamos aqui com alguém também, então estamos a Suíça de um lado, a Alemanha do outro, né? Vocês aí na Alemanha também vivendo esse período certamente de muita solidariedade com muita gente da Ucrânia que vive pela Alemanha, tempo também de viver solidariedade com esses irmãos perto de Colônia. Ok, um abraço grande aí para todos vocês na região de Köln, na Alemanha. Guten Tag, Gott segne dich. Gente querida, fiquemos com Deus.